Gente, boa tarde. Queria dizer para vocês que esse cara sou eu, tá? Eu sou... Meu nome, como está escrito ali, Samir. Trabalho na Ellipse desde 2001, sempre na área de suporte, treinamento, desenvolvimento de projetos, de aplicações e soluções. Hoje eu atuo como consultor de aplicações, voltado ao EPM e concentrado também no que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? Então, não quero adiantar nenhum nome específico, mas a palestra de hoje que eu vou tratar o assunto aqui com vocês é sobre gestão do ciclo de vida dos alarmes em sistemas SCADA. Então, o que eu quero alertar aqui para vocês é, primeiro, a importância disso, a importância que tem os alarmes no sistema SCADA e, principalmente, os benefícios que a gestão do ciclo de vida dos alarmes pode trazer para a gente. Eu vou aproveitar a deixa aqui do pessoal da Samarco, que apresentou um case que tinha várias questões relacionadas aos alarmes e que eles mostraram aqui que eles solucionaram, né? Teve até o que o Vinícius falou, que antes tinha uma árvore de Natal lá, isso dificultava muito o dia a dia do operador. E eu quero mostrar para vocês como é que a gente trabalha com isso daí. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter em mente, muito claramente, o que são os alarmes, o que é um alarme. Então, se a gente parar para pensar, de acordo com aquela norma que o próprio Montenegro falou aqui para a gente, um alarme, a norma ISO 18.2 de 2009, que trata do gerenciamento de sistemas de alarme para indústrias de processo, um alarme seria uma forma sonora, então um sinal sonoro ou um sinal visível, pode ser ambos, né? De mostrar para o operador que algo no sistema não está funcionando bem. Pode ser um equipamento com problema, pode ser o processo que está com alguma falha, com algum item específico que está mal configurado. Então, além de tudo isso, também pode mostrar até que algo mais sério está acontecendo no sistema. Então, se a gente parar para pensar, o objetivo principal de um alarme é mostrar ao operador que algo não está indo bem, algo anormal está acontecendo no sistema. Então, vamos colocar como definição. Qual é o objetivo principal do alarme? Auxiliar os operadores na identificação de problemas no processo. Esse é o principal objetivo. Por que eu estou levantando isso? Se a gente olha essa foto ali, né, a gente percebe o quão importantes são os alarmes. Ou seja, eles precisam garantir a segurança do sistema e das pessoas. A gente pode deduzir que eles podem evitar danos ao meio ambiente, do mesmo jeito que a gente pode ver ali nessa indústria que está aparecendo ali, uma indústria nuclear. A gente viu o que aconteceu em Fukushima há pouco tempo, né? Alguns anos, né? Tanto do ambiente local, né, do processo, como no ambiente propriamente dito. Então, se a gente imaginar um caso como esse da cena aí de uma usina nuclear, a gente vai ver que, no caso de Fukushima, por exemplo, ou há um pouco mais de tempo em Chernobyl, acho que a gente consegue concordar que qualquer um desses problemas pode gerar aqui, desde o mais simples ao mais grave. Geram perda de dinheiro, certo? Geram perda de equipamentos, geram inúmeras perdas aí que a gente pode, às vezes, incalculáveis aí no sistema. Então, os alarmes vão ajudar a evitar também perdas financeiras. Então, esse é o resumo do objetivo principal dos alarmes. Porém, infelizmente, né, há vários fatores que vão fazer com que os alarmes nem sempre consigam atingir o objetivo de auxiliar os operadores na identificação dos problemas no processo. Pode ser que o operador esteja distraído com alguma coisa, pode ser que ele esteja cansado ou estressado, né, por causa do volume de trabalho, ou, como disse o Vinícius, por causa do volume de alarmes que ele tem que ser submetido, ele pode ficar estressado, pode ficar cansado, pode deixar de dar atenção a uma determinada ocorrência. Ele pode sequer notar que aconteceu um alarme, né? Pode ser que o sistema, sempre apresentando uma grande quantidade de alarmes, o operador não vai diferenciar também, né? Ele vai olhar um alarme acontecendo, ele vai olhar no meio de vários alarmes piscando, né? Ele não vai notar qual a diferença entre um e outro. Para ele, se tudo é prioritário, nada é prioritário, certo? Agora, por que é tão difícil conseguir esse objetivo dos alarmes? Por que é tão difícil que a gente consiga que os alarmes sejam notados da forma correta? Ou seja, que os operadores deem a atenção apropriada para cada alarme que acontece no sistema e, no final, os alarmes consigam auxiliar de verdade o operador na identificação dos problemas.
Para a gente entender um pouco, eu vou começar aqui falando para vocês um pouquinho da história nos sistemas. A gente lembrar, antigamente, não tinha os computadores, os sistemas de escala como nós temos hoje, né? Os sistemas, eles eram com alarmes totalmente físicos, eletromecânicos. Se a gente quisesse inserir um novo alarme no sistema, a gente tinha uma limitação física, porque era necessário acrescentar equipamentos, né, objetos mesmo, e o que ia tornar essa inserção de novos alarmes muito mais cara, né, e trabalhosa, claro. Além disso, mudar a configuração de alarme já não era uma tarefa muito simples. Então a gente tem uma dificuldade histórica ali. Por isso, nos sistemas antigos até, toda vez que fosse inserir um novo alarme, não era muito fácil, né? Não era simplesmente o operador chegar lá, colocar um novo alarme e continuar operando, não era assim. Tinha toda uma política, todo um procedimento que precisava ser seguido. Mas aí os sistemas evoluíram, e aí a gente chegou no que a gente tem hoje. A gente tem plantas que a gente consegue monitorar de áreas de trabalho, de uma estação de trabalho específica, cada operador tem acesso às plantas, consegue monitorar a planta inteira, tem informações de todo o processo, e dessa forma, se ele tem mais informações de um único local, ele tem também mais alarmes. Correto? Além disso, se eu tenho aqui vários alarmes, várias informações, essas informações que estão na minha área de trabalho, eu posso ter informações também de outras áreas de trabalho. De outras, até no caso do Montenegro, ele falou aqui da britagem e da usina e da britagem, certo? Então ele tem duas áreas muito distintas e às vezes tem informações da usina que não interessa para a britagem e vice-versa. Ou tem informações da usina que também interessa a britagem. Então isso gera confusão. Gera volume grande de alarmes na tela de cada operador. Tá? E além disso, essa evolução dos sistemas que tornou tudo mais fácil, teve uma quantidade enorme de equipamentos entrando no sistema, a gente monitora muito mais equipamentos. Então tudo deu uma evoluída e isso foi tornando a vida da gente mais fácil. Só que a gente esqueceu de um detalhe. Como que eu vou trabalhar os alarmes agora? Se eu tenho um sistema onde é mais fácil inserir alarmes, eu não posso sair inserindo de qualquer jeito. E aí foi se esquecendo aquele conceito que eu falei no começo. As pessoas passaram a inserir alarmes de uma forma meio discriminada. Vamos seguindo aqui. Com toda essa evolução gerou esses vários problemas. Se a gente olhar essa tela aqui, eu tenho um volume grande de alarmes, né? E se vocês prestarem atenção lá na frente, lá tem uma barra de rolagem nessa minha tela. Ou seja, tem muito mais alarme do que está vendo aí. A pergunta que eu me faço aqui, se o operador der de cara com uma tela dessa, com essa quantidade de alarmes, o que ele faz? O Montenegro falou perfeito. Por quê? Porque o Montenegro está acostumado com isso. Mas a grande verdade é, o operador vai lá, clica num botão, que normalmente o integrador vai fazer esse botão para ele, que é o botão chamado ACK All. Reconhece tudo. Só que quando ele reconhece tudo, ele não está tratando cada caso. Ele não está investigando o problema que gerou aquele alarme. Ele não está gerando uma solução para aquilo ali. Certo? Então ele não resolveu nada no final das contas. E se vocês olharem, ó, ali em cima tem os alarmes em vermelho, significa alarmes que estão ativos, que não foram reconhecidos ainda. E dali para baixo está tudo azulzinho, são os alarmes reconhecidos. E ainda tem a barra de rolagem. É o retrato disso que eu falei, gente. Um monte de alarme que foi reconhecido e nada foi feito para resolver. Eu quero resolver o alarme. Agora, por que não se faz isso? Por que não se resolve isso? Então, se a gente olhar aqui, tem tanto alarme nessa tela que o operador, às vezes, se surgir um alarme novo ali, ele nem vai ver. Vai demorar até, né? Se ele não estiver prestando atenção, ele nem repara qual foi o alarme que entrou, não vai saber a prioridade, se aquilo tem que ser visto muito rapidamente, com uma certa urgência. Então, por isso, a gente resolveu fazer alguma coisa. Primeira coisa que a gente fez, de acordo com alguns estudos no mercado, e uns estudos desenvolvidos pela ASM Consortium, um órgão internacional, tem alguns requisitos que devem ser atendidos para que haja uma operação segura do sistema. Então, o primeiro requisito que a gente destacou ali é os riscos que existem no processo, eles têm que ser conhecidos por todos os operadores e compreendidos. Então, eles têm que entender quais são os riscos exatamente que cada alarme representa, que cada problema que exista no processo vai representar. Ou seja, o que aquele alarme realmente vai causar. Se ele tem um conhecimento grande disso daí, já é o primeiro passo que está dado. Em segundo lugar, a gente tem que destacar que os equipamentos, eles têm que estar em perfeito funcionamento. Eles têm que estar bem configurados e prontos para uso.
Não basta, o equipamento não pode estar funcionando mais ou menos. Ele tem que estar corretamente configurado e funcionando bem. Nos sistemas, a gente tem que ter processos e procedimentos, sistemas e procedimentos, que têm que ser seguidos para que seja evitado a ocorrência de falhas e acidentes no processo. A equipe deve ser bem preparada, então a equipe deve ser capacitada, bem treinada e conhecer muito bem o sistema e o processo. Tá? Ela tem que seguir corretamente os procedimentos e, melhor, ela tem que fazer com que os procedimentos sejam seguidos. Vocês já viram aqueles casos que a gente vai num cliente e o cliente ele vem te acompanhando, ele te dá todas as instruções necessárias para que você esteja ambientado naquela empresa, que você siga os procedimentos de segurança daquela empresa. Então isso é fazer seguir os procedimentos. Então tudo isso tem que ser seguido. E por último, os procedimentos e medidas para casos de emergência. Então, se ocorrer algum problema no sistema, se ocorrer algum acidente, algum problema de emergência, tem que existir procedimentos conhecidos pela equipe. Tá? Então, se a gente parar para pensar, os sistemas que a gente tem ali precisam ser monitorados o tempo todo, precisam ser analisados o tempo todo para que a gente sempre saiba a possibilidade de um problema iminente. Um acidente iminente, qualquer coisa que venha acontecendo no sistema, esteja sendo sempre conhecido. Então, se a gente olhar aqui na área de gerenciamento de alarmes, em relação especificamente ao gerenciamento de alarmes, muitas das empresas que a gente conhece não conseguem atender a esses requisitos que, ao meu ver, são básicos para que tenha uma operação segura. Com certeza vocês olharam algum ali e devem estar pensando, pô, já me deparei com um problema desses. E realmente, muitas empresas não conseguem atingir esse nível de atendimento aos requisitos para que tenha essa operação segura. Tá? Então, o que a gente fez? Antes de eu entrar especificamente nos problemas, eu quero falar para vocês aqui sobre um caso, tá? Um estudo de caso que a gente pegou, que eu peguei para analisar aqui com vocês, para retratar esses problemas existentes no sistema de alarme. Nesse caso aqui, o Terac 25, ele é uma máquina de terapia por radiação. O que é uma máquina de terapia por radiação? É aquela máquina que você coloca o paciente ali em cima da mesa e ele sofre uma injeção por feixes de luz, né, de radiação, para fazer o tratamento. Tá? Então é uma máquina por radiação. Como é que era feito o tratamento? Primeiro, o operador colocava o paciente ali na mesa, aí ele começava a configurar a máquina. Então era numa sala reservada, óbvio, o tratamento é radioativo, ele precisava estar numa sala específica. Ele colocava o paciente ali, configurava a máquina, informando para ela a posição que o pórtico tem que estar. O pórtico é justamente o equipamento que gera os feixes de luz, e aí esse feixe vai especificamente sobre o paciente, e ele informa a posição, ou seja, onde tem que ser aplicado a radiação, e qual o tamanho da área, ou seja, ele vai tratar um tumor de um tamanho específico. Quando ele aplicava essa radiação, ele tratava o tumor, tentando evitar qualquer dano, o máximo de dano, ao tecido saudável que estava ali no local. Então esse era o tratamento que era submetido. Depois de fazer essa configuração lá na máquina, o operador tinha que sair da sala, fechava a sala e aí ele ia para um console. Nesse console, ele fazia toda a entrada de dados novamente, passava para o equipamento e aí ele dava ok para começar o tratamento. Nesse momento, o console e os dados da máquina eram comparados para saber se estavam batendo, né, se eram os mesmos, e somente se fossem idênticos é que ele começava o tratamento. Bom, já se vê aí que os operadores não iam gostar muito desse tipo de operação, né? Por quê? Porque toda vez ele tinha que entrar com os dados 2 vezes, né? Para eles era muito ruim. Então eles reclamaram com a empresa, com o fabricante, e aí pediram para eles alterarem o software. Eles prontamente fizeram a alteração, né? A ECL, fabricante do Terac 25, eles alteraram o software e aí passaram a permitir que os dados fossem carregados de uma forma quase automática. Como assim? O operador ia lá na sala, entrava com os dados na máquina, saía e ia lá no console. E ao invés de entrar novamente com os dados, bastava que ele fosse dando Enter em cada campo até que esses dados entrassem de forma automática e aí ele iniciava o tratamento. Ficou mais fácil para o operador, certo? Ele ia lá, dava uma série de Enters. Agora vamos ao problema. Quando ele entrava nessa máquina, ele ia lá, configurava, ele ia entrando os dados lá no console, podia ser que acontecesse um problema. E aí
o Terac 25 ele tinha duas formas de identificar os problemas e aí ele desligava a máquina. Uma que era mais grave, ele pedia para apagar toda a configuração que tinha sido entrada e reiniciar a máquina. E começava o tratamento do zero, claro, se tivesse sido resolvido o problema. Já o outro problema, que era menos grave, ele simplesmente pedia que a máquina fosse reiniciada. Reiniciar a máquina significa ela volta para a posição toda inicial, todos os equipamentos, tudo para a posição inicial e começa tudo de novo. Só que ele não zerava a configuração. Ou seja, ele continuava o tratamento de onde tinha parado. Certo? E quando ele parava, quando ele iniciava esse tratamento, podia ser que acontecesse um erro. Esse erro aí menos grave, ele tinha simplesmente o seguinte, aparecia na tela lá do console falando para ele, olha, aparecia uma mensagem malfunction e o número de um canal. O malfunction, né, mau funcionamento, vinha seguido do canal dizendo para ele que aquele canal estava com erro. Porém, ele não parava. Bastava o operador pegava, dava o comando de reiniciar. Se esse problema fosse persistindo, ele tinha que reiniciar e ele só permitia reiniciar até 5 vezes. Se reiniciar 5 vezes e não tivesse jeito, aí ele pedia para zerar a configuração. Ok, só que esse problema não era tido como tão grave. Então o que acontecia? O operador reiniciava a máquina e tentava continuar o tratamento de onde parou. Esse problema, que era tido como não grave, ele podia dar um problema no canal, que era justamente o canal que gerava os feixes de radiação. Quando você reiniciava a máquina, o que ela faz? Ela volta tudo para a posição inicial. E quando reinicia, ela começa e tenta posicionar do jeito que tinha sido configurado, porque os dados já estavam lá. Agora, imagina que o canal fosse justamente o canal que gera os feixes de radiação. E aí o pórtico está fora de posição. Como ele está fora de posição, na hora que ele reiniciou a máquina, esse feixe de radiação ele vinha com alta densidade. Era a configuração inicial. Com alta densidade, ele começava a aplicar uma dose letal de radiação fora da posição, ou seja, fora da posição do tumor da pessoa. E teve 6 casos entre 1985 e janeiro de 87, ele teve 6 casos de superdosagem, ou seja, aplicou radiação demais nos pacientes. E foi justamente nesse caso. Então você percebe que existiam alguns problemas relacionados. Primeiro que, se a gente parar para pensar que no caso do Terac 25, no manual tinha alguma informação sobre esses problemas, por que o operador mesmo assim continuava, né? Então, primeira coisa, lá no manual não tinha informação específica, muito detalhada sobre esses problemas de mau funcionamento dos canais. E pior, ele sequer citava qualquer dano que pudesse causar ao paciente. Então não tinha nenhuma informação específica. E aí o operador, toda vez que ele tivesse um problema de erro no canal, ele tivesse que pedir para alguém resolver, ele tinha que solicitar a presença da pessoa, a pessoa tinha que ter lá na agenda dela, vir até o local, consertar a máquina, liberar para que ele reiniciasse o tratamento. Então tudo isso levava tempo. Para o operador, isso soa como? É um problema corriqueiro, é um problema que ocorre o tempo todo, se eu ficar chamando, vai ficar gastando muito tempo, então eu vou continuar. Pô, mas se gera essa radiação de alta densidade, por que mesmo assim ele continuava? Porque se o canal estava com erro, desculpa, como é que vai aparecer no console a informação de que está gerando o feixe de radiação? Então não aparecia. Dessa forma a gente vê alguns problemas aqui. Então o que a gente enxerga nesse caso aqui? Primeiro, informações imprecisas, né? Falta de informação no manual. Os operadores já não davam tanta importância. Como diz o Vinícius, tinha tanto alarme lá que o operador parou de dar atenção. Acontecia tantas vezes que ele parou de dar atenção. Para ele era um problema comum. Ao invés de ele pensar assim, acontece muito esse alarme, vamos resolver? Vamos zerar esse problema? Não, ele fala assim, acontece muito, não tem risco, vamos conviver com ele. Então isso aí gerou vários problemas. Agora eu pergunto para vocês, nos sistemas SCADA isso acontece? Vocês já viram acontecer em algum sistema desse? Basta lembrar aqui do Vinícius da Samarco, né? Acontece muito alarme nos sistemas SCADA, Vinícius? Dá problema essa quantidade de alarmes a que o operador fica sendo submetido? Por isso, então, como é que são gerenciados os alarmes nos sistemas? Se a gente pensar aqui no cenário atual, a gente pensar no nosso cenário atual, atualmente, na maioria dos sistemas SCADA,
sempre que ocorre um novo incidente, um alarme é inserido para tratar esse problema. Sem qualquer política ou metodologia, ou seja, ele é inserido de forma aleatória. Por quê? Porque hoje é tão simples, né, de inserir alarme, que aí o pessoal vai simplesmente inserindo. Ah, tem um problema ali que eu preciso verificar. Então insere um alarme, ele trata, vai aparecer na tela para o operador. Ok. Com isso, o sistema vai acabar tendo uma quantidade excessiva de alarmes. Isso vai gerar sobrecarga no operador, né, por excesso de alarmes. Então os operadores vão sofrer uma sobrecarga de alarmes. Em muitos casos, os operadores vão tendo que responder a mais de 1.200 alarmes por dia. 1.200 alarmes por dia, gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente olhar, vai dar uma média de uns 150 alarmes por hora. A EMUA, que é a Associação de Usuários de Materiais e Equipamentos de Engenharia, ela recomenda que cada operador seja submetido, ou seja, ele tem que reconhecer um alarme, aliás, ele tem que entender um alarme, reconhecer esse alarme e tomar a ação necessária desse alarme, né? No máximo para 6 alarmes por hora. Então vai dar um alarme por minuto. De acordo com a EMUA, seria um alarme por minuto em situação ideal, em situação normal, e menos de 10 alarmes por 10 minutos a cada. Desculpa, eu falei um alarme por minuto, um alarme a cada 10 minutos. Então, se eu pegar ali, a recomendação da EMUA é um alarme a cada 10 minutos, 10 alarmes a cada 10 minutos se for uma situação extrema. Ou seja, uma situação de problema sério no processo. Se a gente parar para pensar que eu estou com uma média aí de 150 por hora, eu tenho um caminho longo aí, né, para percorrer, para melhorar isso daí. Então, essa sobrecarga de alarmes, ela vai gerar um outro problema. Ou seja, o operador ele não vai mais ter a capacidade de distinguir o que é do que não é emergencial. Como eu disse há pouco, se tudo é prioritário, nada é prioritário, certo? Ou como o Vinícius disse, tem uma árvore de Natal lá, você não consegue nem enxergar o que é diferente, né? Então não tem essa distinção. Inclusive tem vários casos, né? Eu costumo citar o seguinte exemplo. Imagine que o operador, ele está lá, eu já fui em vários clientes, e aí no cliente eu chego lá, estou conversando com ele, e de repente, na tela de operação, surge um alarme. Aí eu já várias vezes virei para o operador e falei, ó, apareceu um alarme na tela. Aí ele vira para mim e fala, isso é normal. Aí eu me perguntava assim, cara, se é normal, por que está aparecendo o alarme ali? O que eu acabei de falar? A função do alarme é justamente mostrar que algo anormal está acontecendo no processo. Então, se é normal, não é alarme, concorda? Então, tem que ter esse conceito muito claro. Tá? Então, por fim, essa fraca distinção, esses problemas aqui, vão fazer com que o sistema seja extremamente ineficiente na detecção de problemas. Então, ele não vai conseguir auxiliar mais o operador a detectar os problemas que acontecem. Agora, o que é pior ainda, o operador não vai conseguir, com os alarmes ou com qualquer coisa que seja, ele vai ter tanto alarme para ele ficar tratando, que ele não vai conseguir dedicar o tempo dele para resolver os problemas do processo. Né? Então ele vai ter que escolher, ou ele vê os alarmes, ou ele vê os problemas do processo. Mas é claro que não é só isso que está fazendo gerar problema dos alarmes, né? Além desse excesso de ocorrências aí, a gente tem o seguinte, a inserção contínua dos alarmes, ela também vai ter relação, né, com as alterações nos processos. Então, a gente sabe que os processos, eles sofrem alterações, sofrem readequações. Talvez um equipamento seja substituído ou ele seja reconfigurado para atender alguma demanda do processo. Os equipamentos vão sofrer degradações normais, né, decorrentes do uso, com o tempo eles vão sofrendo degradações, que podem alterar o comportamento deles, né? E se altera o comportamento, ele pode fazer com que ocorram mais alarmes. E o processo, ele pode ter um comportamento ou configurações que variam em períodos específicos, em épocas específicas. Então, por conta de tudo isso, a gente ainda tem um seguinte fator. O tratamento, a gestão dos alarmes, ela não faz parte dos processos de operação e gestão do sistema. Não faz parte por quê?
não faz parte do dia a dia da operação ou do supervisor ali, verificar os alarmes e ajustá-los conforme o comportamento do processo. Então, se acontece, por exemplo, de eu ter um equipamento que está tendo um outro comportamento porque ele já está ficando velho, eu não faço um reajuste nos meus alarmes. E eu espero, e pior ainda, eu fico esperando o equipamento dar problema. Então, o meu sistema, ele não é reajustado conforme ocorrem alterações no sistema, no processo, no equipamento, tá? Então, para que isso seja resolvido, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é a gestão do ciclo de vida dos alarmes com foco no operador, com foco na eficiência operacional. Eu vou ter que buscar alguns objetivos. Primeiro, eu vou ter que diminuir a quantidade de alarmes a que os operadores são submetidos diariamente. Eu tenho que fazer com que os operadores tratem menos alarmes. Eles vão ter que ter capacidade de fazer outras coisas além de tratar os alarmes. Se ele trata menos alarmes, ele vai ter mais tempo para poder resolver os problemas que originaram os alarmes. E, consequentemente, ter menos alarmes ainda. Qual que é o ideal? O ideal é não ter alarme, né? O ideal é que o processo funcione tão bem que não tenha um alarme sequer. É preciso tornar o sistema mais confiável, com alarmes que sejam realmente úteis, com clara distinção entre o que é do que não é emergencial. O ambiente de trabalho tem que ser seguro, eu preciso gerar condições para que seja um ambiente seguro, tá? Então esse é mais um objetivo. Menos suscetível a problemas e acidentes, certo? Ou seja, o operador vai atuar sempre na detecção e resolução dos problemas e no aprimoramento do sistema e do processo. Consequentemente, vai gerar sempre menos alarmes, isso tende a ser uma evolução do seu sistema. E por último, um sistema mais seguro, mais confiável, ele vai ser mais estável. Mais estável, ele está menos sujeito a paradas ou desligamentos não planejados. Somente um sistema que atinge esses objetivos, gente, vai ser capaz de auxiliar o operador na detecção dos problemas no processo. Se ele atingir esses objetivos, ele consegue atingir o objetivo do conceito que a gente falou lá, que é um alarme. O que é um alarme? Ele deve auxiliar o operador na detecção e resolução dos problemas do processo. Agora, como é que eu faço a gestão, como é que eu tenho que fazer a gestão do meu ciclo de vida dos alarmes para que eu torne o meu sistema realmente capaz de auxiliar o operador na detecção dos problemas? Então, o gerenciamento de alarmes ele tem que ser um processo, um ciclo, tá? Um processo contínuo, que ele vai começar no planejamento de cada alarme. Então, eu tenho que analisar muito bem cada alarme que vai ser inserido. Eu vou verificar a situação, as várias situações de potenciais problemas. Eu vou julgar a necessidade de se criar ou não um alarme para aquela situação. Vou julgar se ela é um evento ou se é um alarme. E depois eu vou definir prioridades. Vou definir como que eu quero que isso apareça para o operador lá no sistema. Por quê? Eu não posso querer que todo o alarme apareça piscando do mesmo jeito. Eu tenho alarmes mais e menos prioritários. Então eu tenho que definir com clareza cada um desses pontos. Em seguida, os alarmes que eu julgar como necessários, eles devem ser criados efetivamente no sistema SCADA. Certo? Depois de configurados, de acordo com as definições que eu fiz lá no começo, e a gravidade, né, para que o operador trate da forma adequada, eu vou fazer a análise desses alarmes. Ou seja, eu vou monitorar a ocorrência dos alarmes no sistema e eu vou buscar identificar comportamentos prejudiciais. Por exemplo, alarmes que aconteçam muitas vezes no sistema. Alarmes que fiquem entrando e saindo no sistema constantemente. Alarmes que entrem no sistema e fiquem muito tempo ativos. Então, tem a possibilidade de ser um alarme que simplesmente não está sendo reconhecido, porque o operador não deu atenção. E aí eu vou ter que verificar se o problema é distração do operador, se o problema é cansaço, é estresse. Vou ter que verificar se de repente eu tenho um volume muito grande de alarmes. Então eu tenho que analisar tudo isso. Todos esses pontos, depois de eu monitorar e descobrir o que está no gargalo ali do meu sistema, o que está gerando todos esses problemas, aí eu vou fazer um aperfeiçoamento dos meus alarmes. Ou seja,
eu vou readequá-los, ou não só os alarmes, eu vou readequar também os equipamentos, configurações do processo, eu vou readequar aquilo que eu identifiquei como ponto gerador dos meus problemas. E quando eu modificar, aí consequentemente ele vai fazer com que eu gere menos alarmes, e aí eu volto a monitorar, identifico outros pontos de problema, faço novamente a readequação e assim eu vou fazendo esse ciclo, por isso que eu chamo de processo contínuo. Tá? Então, o monitoramento dos alarmes ele tem que ser feito o tempo todo, constantemente. Agora, para auxiliar nessa gestão, né, nesse ciclo contínuo, a gente desenvolveu algumas ferramentas. A primeira ferramenta que eu quero falar é o EAM, que é a principal ferramenta. Inclusive, eu vou destacar aqui que o EAM foi feito com base justamente nos problemas que o Vinícius e o Montenegro destacaram aqui. Os problemas ocorridos nesse sistema da Samarco. A gente identificou aqueles problemas como necessidades reais para todo e qualquer usuário. O EAM, ele é um sistema, ele tem como objetivo auxiliar nessa gestão completa do ciclo de vida dos alarmes. Então ele começa fazendo o seguinte, ele vai funcionar integrado com o Ellipse Power e o Ellipse E3 aqui embaixo. Ó. O EAM vai estar instalado numa máquina e ele vai primeiro se conectar de forma online aos meus sistemas. Conectando-se de forma online, ele consegue verificar tudo o que está acontecendo, qual a configuração atual de cada alarme, como que ele está se comportando. Então ele vê em tempo real essa configuração. Sabendo a configuração agora, ele vai também analisar a configuração, aliás, o comportamento dos alarmes historicamente. Ou seja, como é que esse alarme vem se comportando ao longo do tempo. E aí eu vou saber se ele é um alarme que ocorre muitas vezes, se ele é um alarme que fica muito tempo ativo. Posso identificar até comportamentos como eu tenho um alarme que toda vez que ele acontece, ele dispara a ocorrência de outro. Então ele tem uma relação com outro alarme. Então eu consigo verificar a base histórica de alarmes para fazer essas análises. E agora, como é que eu faço isso daí? Como é que é a interface com o operador? Essa interface ela vai ser de forma online, por meio de web browser. Então é uma coisa que a gente buscou, é justamente permitir que o operador faça essa análise dos relatórios de forma online, por meio do Internet Explorer. Pode conectar pela internet, pela rede local. E melhor ainda, ele não precisa instalar nada no micro que ele estiver acessando. Então o acesso dele é livre, bastando ter o login do sistema. Então esse é o funcionamento do EAM. Além do EAM, no caso do EAM aqui, né, a gente tem alguns relatórios que a gente precisa analisar. Então ele permite verificar uma série de informações relativas ao comportamento dos alarmes. Então esses alarmes eu destaquei alguns aqui. Por exemplo, por meio desses relatórios eu vou detectar ali a quantidade de alarmes que aconteceu no sistema, que está sendo gerada no sistema. Então eu posso pegar um intervalo específico e verificar naquele intervalo que eu escolhi quantos alarmes está acontecendo naquele intervalo. Eu posso pegar e falar para ele, eu quero saber quantos alarmes aconteceu por dia no mês de agosto. Com essa quantidade, eu vou poder verificar, por exemplo, tirar ali quais são os alarmes que mais acontecem. E aí eu estou especificando não só a quantidade de alarmes, eu quero saber quais acontecem mais vezes nesse mesmo período, por exemplo. Vou verificar a média de alarmes que eu tenho por dia, ou por mês, ou por semana, do jeito que eu escolher. Depois ainda eu posso analisar e saber, além dos alarmes que acontecem mais, eu quero saber os alarmes que ficam mais tempo ativos. Que é aquele alarme que, quando ocorre, ele demora muito para voltar para o estado normal. Os alarmes correlacionados, ou seja, aqueles alarmes que quando eles acontecem, disparam a ocorrência de outro. Aliás, não é certo isso, né? A gente não tem como verificar isso. Mas eu tenho como te dar a possibilidade em porcentagem, as chances daquele alarme, de um alarme A, estar relacionado com a ocorrência de um alarme B. E além de verificar ali, por exemplo, esse benchmark alarms, é interessante que ele permite que a gente consiga verificar, por exemplo, quais alarmes e quantas vezes isso aconteceu, dele acontecer mais do que um número específico de vezes em um determinado período. Por exemplo, eu posso querer saber quais alarmes aconteceram mais de 30 vezes em uma hora, em cada uma hora.
eu pego um período e falo para ele, eu quero saber quais alarmes aconteceram mais de 30 vezes por hora. E aí ele vai me dar, para cada alarme que ele encontrar, qual a porcentagem de vezes que isso aconteceu. Ou seja, qual a porcentagem de vezes que ele aconteceu mais do que 30 vezes em uma única hora. E a partir daí eu faço os meus ajustes. Além de permitir que eu verifique a sequência pura, né, dos alarmes, dos eventos, e também as ações dos operadores. Eu posso ter comandos dos operadores. Então, o sistema de relatórios do EAM, ele busca permitir que a gente faça um rastreamento completo dos alarmes. Tudo o que aconteceu nos alarmes. E a partir daí, eu vou tomar a ação apropriada. Agora, essa ação vai depender, né? Como é que eu faço, por exemplo, no caso de um alarme ter um comportamento específico no período de operação normal, um outro comportamento no período de operação de pico, nos horários de pico, e aí eu tenho que configurá-lo de forma diferente em cada horário específico. Para isso, o EAM ele dá a possibilidade de a gente criar cenários. E aí, nesse cenário, eu posso dizer exatamente isso. Que num determinado período, um alarme vai ter X limites, vai ter um limite específico para aquele horário, e quando ele não estiver naquele horário, ele volta para a configuração de limites dele normal. Dessa forma, se eu tiver, inclusive, um comportamento específico do meu processo em um determinado período diferente, eu posso fazer com que o meu alarme tenha essa configuração naquele período. E aí, além dos cenários, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de usar ferramentas que a gente implementou também no E3, destacados aqui na outra palestra pelo Montenegro. Por exemplo, o Alarm Filter. Ele permite que a gente, com auxílio dos campos de usuário, a gente faça alguns filtros. Vamos pegar o seguinte caso. Imagine que eu tenho lá um grupo de operadores de processo e um outro grupo de operadores de manutenção. E aí, eu tenho duas áreas. Uma área relativa ao reator e outra caldeira. Só que a gente já logo de cara já percebe, alguns alarmes, eles são de responsabilidade do pessoal de processo. Outros são de responsabilidade do pessoal de manutenção. Mas eu ainda não falei se o pessoal de processo cuida só do reator ou da caldeira. Ele pode ter alarme deles ali, que devem ser tratados por ele, nas duas áreas. E como é que eu faço isso? Então, por meio do Alarm Filter, com auxílio dos campos de usuário, eu tenho a possibilidade de fazer com que os alarmes de processo sejam tratados, apareçam, né, apenas na tela dos usuários de processo, e a mesma coisa lá para os usuários de manutenção. Então, nas telas de cada grupo vai aparecer só o que é de responsabilidade dele. E ainda mais, pode ter alarmes da caldeira e do reator que sejam de responsabilidade tanto de processo quanto de manutenção. E aí esses caras vão aparecer na tela dos dois. Então esse é o caso do Alarm Filter. Além do Alarm Filter, eu ainda tenho, se eu identifiquei um problema, por exemplo, perfeitamente citado pelo Montenegro, quando eu tenho um momento de partida da planta. Acontece uma série de alarmes que, na verdade, são inúteis, né? Não é um alarme real. É um alarme de uma condição muito específica do sistema. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o shelving ou suppression. Qual a diferença dos dois? Basicamente, os dois estão relacionados a suprimir os alarmes. Você vai fazer com que aqueles alarmes não apareçam na tela do operador. Ou melhor, você pode fazer com que os alarmes tenham um tratamento muito específico, tanto no servidor quanto na tela, e você trate eles fazendo totalizações, fazendo cálculos específicos a cada alarme. Então, qual a diferença dos dois? Shelving, basicamente, é quando eu vou tirar os alarmes ali da tela do operador, tá? Mas essa configuração está sendo feita pelo usuário. Esse é o shelving. O usuário vai lá e fala que ele não quer visualizar aquilo ali. Por um determinado tempo, ele pode programar aquele tempo ali. E o suppression? Suppression é quando eu informo uma condição no sistema e de forma automática ele vai ocultar esses alarmes quando essa condição for atendida. Tudo bem? Dessa forma, eu quero destacar aqui alguns benefícios que a gente vai ter quando a gente adotar o EAM como solução para a gestão do ciclo de vida dos alarmes do Ellipse E3 e do Ellipse Power. O primeiro benefício que eu quero destacar é a análise do ciclo de vida dos alarmes,
ela é feita sem interferir na operação do sistema. O ambiente é exclusivo, pode ser pela web, não precisa instalar nada, então é feito sem afetar a operação do sistema. O usuário ele pode fazer as análises de onde e quando ele desejar, sem precisar colocar nada no micro. Os relatórios eles podem ser exportados para vários tipos de arquivos, né? Podem ser encaminhados, então posso salvar um JPEG, por exemplo, e encaminhar depois por e-mail. No mesmo ambiente em que eu faço a análise, eu vou fazer também a definição da configuração dos alarmes por meio dos relatórios. Eu posso programar uma configuração para cada alarme, facilitando, né, o aprimoramento dos alarmes. Então, fui lá, implantei os alarmes, coloquei em ação, analisei, descobri o que estava errado. Eu posso aprimorar esses alarmes, tudo no mesmo ambiente. Melhor ainda, a gestão do ciclo de vida é feita de forma constante e não apenas na implantação do sistema, né? Então não é só quando implantou que ele vai olhar a configuração, ele vai o tempo todo analisando. Os alarmes eles vão ser reconfigurados, por exemplo, por meio dos cenários, sem afetar a operação. Eu não preciso parar. Normalmente a gente faz o quê? Vai lá no supervisório, configura o que a gente quer, para o sistema e roda, salvando, né? Roda de novo, aí ele entra tudo em operação. No caso do EAM, ele permite que tudo isso seja feito com a planta em operação, sem parar nada. Com tudo isso, a gente vai conseguir alguns objetivos, como por exemplo, menos sobrecarga sobre o operador. O operador tem menos sobrecarga, ele dedica o tempo dele para outras tarefas de tanta importância quanto os alarmes. Ele vai melhorar o processo, inclusive buscando gerar menos alarme. Certo? Valorização do alarme que está ativo e clara distinção do que é do que não é emergencial. Gerando respostas mais rápidas aos problemas. Então, quando o problema acontece, ele vai ser atendido, resolvido, né, mais rapidamente, porque o operador está com clareza do que cada alarme significa, de qual é a emergência de cada um. E com o sistema funcionando dessa forma, eu vou conseguir me antecipar aos possíveis problemas no processo ou equipamentos. Então, se algo pode dar algum problema, eu me antecipo. Antes dele dar problema, eu já estou vendo que aquilo ali tem um problema que pode vir a acontecer. Então, eu me antecipo. Além de eu ter maior confiança no meu sistema. Certo? Então, o alarme aconteceu, eu vou ter mais certeza do que está aparecendo ali na tela. Eu vou saber que aquilo é realmente emergencial. Aquilo é um alarme muito sério de ser tratado, por exemplo. Tudo bem? Nesse momento, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Para vocês terem uma ideia de como funciona o EAM, eu quero mostrar rapidinho aqui um vídeo para vocês dessa operação. Vamos pegar um cenário qualquer, inclusive, esse aqui é do Montenegro. Então, pegando até o gancho do Montenegro aqui do Vinícius, a gente pegou alguns dados de alarmes, tá? Para a gente olhar. Então, se eu fosse acessar os alarmes ali, ó, o EAM, de forma online, eu faço um login e aí eu posso analisar, por exemplo, quantos alarmes aconteceram. E ali vocês veem que ele pode se conectar a vários domínios, então, deixa eu dar um pause aqui. Se a gente olhar ali, ó, vocês veem que eu estou conectado a mais de um domínio. Então, eu não preciso conectar apenas a um domínio, eu posso conectar a vários domínios, cada um com seu banco de dados, cada um com seu banco de alarmes, analisar os domínios separadamente, tudo de forma independente. E aí, cadê meu mouse? Eu analiso a quantidade de alarmes. Então, vou colocar ali o tipo de gráfico, de que forma que eu quero que seja exibida essa quantidade de alarmes, tá? Então, selecionei ali. Vou mandar ele mostrar os alarmes. E aí ele apresenta para mim uma relação, naquele período que eu pedi, de como aconteceu a ocorrência de alarmes. Então, se eu olhar ali, ó, ele tem uma quantidade ali de alarmes que aconteceu, né? Eu acho que teve um dia ali que aconteceu 32 mil alarmes, alguma coisa assim. E aqui, ó, nessa parte de baixo, eu tenho uma tabela que vai me mostrar a quantidade total de ocorrências em cada dia que eu separei. Vai me mostrar também especificamente. Então, aqui primeiro, o total de alarmes que aconteceu em cada dia e vai separar aqui nas outras colunas para eu saber, por exemplo, quantos alarmes aconteceram de prioridade alta,
Quantos alarmes aconteceram de prioridade média, de baixa prioridade, quais são os tipos, por exemplo, se é analógico, se é digital, se é nível alto, se é nível baixo, qual que aconteceu mais vezes no meu sistema. Então, se a gente olhar aqui, o pior dos casos que a gente olha aqui aconteceu uma quantidade X ali de alarme, tá? Não vou nem falar o número porque está difícil de enxergar mesmo, mas se a gente olhar aqui, o maior número que aconteceu de alarmes foi justamente do alarme de alta prioridade, gente. O alarme de alta prioridade é o que mais acontece, ou seja, o pior que pode acontecer no sistema é justamente o que mais acontece. Será que é isso mesmo? Talvez se eu analisar, eu descubra que não é isso. Eu vou descobrir que, por exemplo, eu configurei tudo como alta prioridade. E não era para ser, certo? Então tem que ser tudo analisado com essa calma. Agora, além de verificar a quantidade de alarmes que aconteceu, né? Vou pegar aqui a média. Então ele vai trazer para mim um gráfico da média de alarmes para eu saber mais ou menos como é que está a quantidade de alarmes que acontece todo dia. Certo? Então vou observar ali que tem uma média alta de alarmes. De novo, eu vou ter a mesma relação aqui embaixo dos alarmes, separado por tipo, separado por severidade, né? E aí com isso eu vou saber mais ou menos ali o que eu tenho que fazer. Tá? Depois de verificar a quantidade, ver que a quantidade de alarmes é muito alta, eu vou começar a ver os outros relatórios. Por exemplo, um próximo relatório que eu poderia ver é aquele Top Rank, que é justamente a relação dos alarmes que mais aconteceram no sistema. Então eu vi lá que acontecem muitos alarmes. Eu quero saber quais são os alarmes que mais acontecem. Gero o alarme lá, gero a lista, né? Ele vai me falar quais são os alarmes que mais acontecem, vai me falar por nome, por exemplo. Eu posso pedir ali os top 30, top 10 ali no caso. Ele vai me relacionar quais são os 10 alarmes que mais aconteceram e, obviamente, qual foi a quantidade de vezes que cada um aconteceu. Tem um que a gente vê ali que aconteceu muitas vezes nesse período, né, que eu pedi. E a partir daí eu já olho ali e falo, bom, eu vi que é o item 13 ali que aconteceu demais. Vou analisar esse cara. Mas aí eu tenho uma pergunta logo para mim mesmo. Olha, esse cara acontece muitas vezes. Será que ele também fica muito tempo ativo? Certo? Então eu vou lá, olho, por exemplo, o Standing Alarms, que vai me dar a relação dos alarmes, a mesma coisa que o Top Rank, só que ele vai me dar a relação dos alarmes que ficam mais tempo ativos. Então nesse período ele vai me falar quanto tempo os top 10, por exemplo, ficaram ativos no meu sistema. É a soma de todas as vezes que eles estiveram ativos. E logo quando ele gerar ali, eu vou observar que o alarme que fica mais tempo ativo não é o que acontece mais vezes. Só vendo isso aqui eu já consigo ter um insight. Eu sei que o alarme lá, o item 13, ele entra e sai o tempo todo, mas ele não é o que fica mais tempo ativo. Ou seja, ele pode estar gerando um lixo ali para mim, né? Está ocorrendo. Com certeza, não é um problema do operador. Certo? Por quê? Porque ele não fica muito tempo no sistema. Se ele está acontecendo muitas vezes, deve ser provavelmente um problema do processo. Certo? E aí aqui eu posso pegar, por exemplo, e verificar quais são os alarmes que aconteceram mais do que 30 vezes por hora. Aí ele vai me dar a relação ali em porcentagem dos alarmes que aconteceram mais do que 30 vezes. E aí separadinho ali, ó. A porcentagem de vezes que esses alarmes aconteceram. Baseado nisso daí, eu vou fazer as minhas análises. É lógico que eu vou ter que relacionar com o meu conhecimento do processo, eu tenho que conhecer o processo para tomar qualquer ação, né? Aqui, por exemplo, eu estou vendo e eu já consigo ter alguns insights mesmo não conhecendo nada do processo. Agora, se eu conhecer o processo, eu vou logo, às vezes, dependendo de quem está analisando, com um relatório, ele já olha e já fala, eu já sei qual que é o alarme, já sei o que tem que ser feito para resolver. E aí eu tomo as ações necessárias. Agora, as ações, eu tinha falado para vocês de fazer cenários, né? E aí o cenário, ele está aqui, ó, ele vai me permitir programar o momento que aquele cenário tem que entrar em ação, quais alarmes vão pertencer àquele cenário, tá? E qual a configuração que aqueles alarmes precisam ter na hora que aquele cenário entrar em ação. Então ele entrou em ação, ele aplica aquela configuração. E quando o cenário sair de ação? Eu tenho que ter um cenário default. Então eu tenho o cenário que eu criei e tenho o cenário default. O cenário default é aquele que entra em ação sempre que não tem nenhum outro cenário em ação. Ou seja, é a configuração padrão dos alarmes. Esse aqui ó, é um cenário que eu criei, eu vou lá, altero a propriedade que eu quero.
Na hora que eu altero, ele fica marcadinho lá dizendo que foi alterado. E aí eu tenho um botão de save aqui embaixo. Salvei, pronto, aquilo ali está programado. Na hora que aquele cenário entrar em ação, ele aplica. Além, claro, do Alarm Filter e do Shelving e Suppression. Tudo bem? Então aqui eu espero que vocês tenham entendido exatamente como que funciona o EAM, como é que ele trabalha, além dos recursos de forma integrada ali do próprio E3 do Ellipse Power, tá? E aqui eu queria abrir para vocês um momento para qualquer pergunta que vocês queiram fazer aqui para mim. O EAM, ele está incorporado no E3 e no Power ou é à parte? Deixa você dar... Eu sou da CETEP, sou Gilberto da CETEP. Então, só pegando aqui a pergunta do Gilberto, né? O EAM ele é um software, ele é um produto à parte. Ele não está acoplado ao E3 ou ao Power, não faz parte do E3 ou do Power, ele é um software à parte e ele funciona somente com o E3 e com o Power. Mas ele não faz parte deles, entendeu? É um software que você compra à parte. Mais alguém? Você citou ali 3 níveis de alarme, baixa prioridade, média e alta. Uhum. Gostaria de saber se eu tenho a possibilidade, por exemplo, de utilizar, digamos, de 1 a 10, onde eu possa reduzir talvez o volume de nível crítico, para que eu possa criar um plano de manobra onde as equipes que vão até a subestação ou até a área de distribuição, elas tenham um tempo maior ou um tempo mais hábil para que a gente possa ter um controle melhor no caso dos despachantes. Claro, perfeito. Você é? Peterson, eu trabalho na Bandeirante. Ok. Peterson, acontece da seguinte forma, no próprio E3 ou no Power você já tem as prioridades de alarme, que a gente chama de severidade, seria alta, média e baixa. E além dessas prioridades, aí você vai tratar alarme analógico e alarme digital, que aí tem nível alto, baixo, mas aí é nível de alarme. Porém, a gente tem, muito bem lembrado aqui pelo Montenegro, os campos de usuário, que a gente tinha 4 campos, a possibilidade de você criar, mas agora você tem ilimitado, você pode criar quantos campos de usuário que você quiser, e um desses campos pode ser justamente a prioridade que você escolher. Você pode ter a sua forma própria de tratar a prioridade e usar isso daí. E aí isso você pode aproveitar lá no Alarm Filter, no Shelving, Suppression e utilizar isso aí. A questão tem até um item legal também, que a questão do Shelving Suppression, você pode usar um alarme de prioridade, um campo de usuário específico e você direcionar para que aquele alarme apareça para uma equipe que você quer que trate os alarmes com uma prioridade 8, né, que é menos emergencial, etc. Tá? Então, você usa o campo de usuário para tratar o que você quiser, inclusive essa prioridade que pode ser de 1 a 10. Ficou claro? Obrigado pela pergunta, Berto. Mais alguém, gente? Meu nome é Ed Carlos, eu trabalho na Monsanto do Brasil. A minha pergunta é a seguinte, a lista de alarme do EAM, né? Eu consigo integrar ela com outro software para mim gerenciar esses valores? Tipo InfoPlus 21. Bom, a lista de alarmes, vamos dizer assim, a lista de alarmes é do E3 ou do Power. Tá? Os alarmes eles fazem parte do supervisório. O EAM ele vai fazer a análise da base histórica dos alarmes, tá? E vai se integrar com a configuração online dos alarmes que está tudo no supervisório. Tá? Então a lista de alarmes propriamente dita ela está no supervisório e não no EAM. Você entendeu? Era isso mesmo? Acho que eu gostaria de saber se eu consigo transferir essa lista para um outro software de gerenciamento. Você diz pegar a configuração dos alarmes, exportar para colocar em outro software. Isso, para mim ter isso no monitor do meu supervisor, entendeu? Sim. No caso a questão de exportar a configuração propriamente dita, você pode ir lá e exportar as propriedades de qualquer objeto que você tiver no seu supervisório, no E3 ou no Power. Ele te dá essa possibilidade. Então, também dos alarmes você pode ir lá e exportar a configuração dele para um arquivo CSV, por exemplo, e utilizar da forma que você desejar. Respondi a sua pergunta, Ed Carlos? Obrigado. O que foi? A integração? Deixa ele só perguntar. Rui, da Votorantim Metais, CBA.